Boa noite, queridos irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, agradecida a Deus, porque quando a gente tem esses momentos onde nós podemos compartilhar da palavra, do Evangelho, a palavra viva, o próprio Cristo, para todos nós, recebendo da parte do Senhor, porque tudo vem do Senhor, não é verdade? E a gente pode compartilhar deste amor, compartilhar desta palavra viva. Isso é um privilégio para todos nós. Por isso, você que está conosco, você que está pelo YouTube, você que vai entrar em um outro momento, né, para ver esse vídeo, ouvir esta palavra, seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Quero pedir a você e a pedir aos irmãos que também faz parte do nosso ministério. Aqui nós não falamos de placa de igreja, nós falamos de Jesus, né? Esse é o centro, sempre. Tudo foi feito para ele, por ele. E foi feito para ele, para que o nome dele seja glorificado. Mas se você é simpatizante, você tem recebido essa palavra, ela tem enchido o teu coração, né, de verdade, da motivação e de fé. Então, se inscreva no canal e compartilhe. Toda vez que você se inscreve no canal, lá no sininho, aperta lá todas, você vai receber automaticamente, vai ser avisado, né, do material novo que está chegando aí, todas as ministrações que é colocada, para que você possa se alimentar dela, né? E ao mesmo tempo, quando você compartilha ou você faz algum comentário, muito importante pelo YouTube, e até mesmo aqui você compartilhando com outras pessoas que Deus vai colocar no teu coração, você acaba sendo um anjo de Deus, um instrumento de Deus. Porque essa palavra ela vai chegar no momento certo, ela vai trazer o alerta certo, ela vai trazer a direção certa. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor, não são os nossos. E os pensamentos do Senhor não são os nossos, são muito mais elevados do que você possa imaginar. E por isso, o teu compartilhar faz com que o YouTube veja também e os seus comentários, que este canal só fala de coisas boas, né, de coisas importantes e uma palavra que edifica o coração. É muito importante você comentar, você compartilhar. Eu nunca pedi isso a você, mas nesta noite eu quero pedir a você que faça os seus comentários lá, escreve se você tem alguma dúvida, ou então se você está sendo alimentado, glorifique a Deus e depois compartilhe, né, este link para muitas pessoas, está sendo gravado, para que você possa exatamente fazer isso. Amém? Hoje eu tenho uma palavra de Deus no nosso coração e obrigado a você que já está aqui, que já se colocou à disposição desta uma horinha, né, para ouvir esta palavra do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os vossos olhos e nós vamos fazer uma oração, que a palavra de Deus, ela nos dá como certo. Quando 3 ou mais reunidos no nome do Senhor estiverem, ali a presença dele se faz, se fará. E é verdade. O Espírito Santo de Deus, nós temos experiências tremendas. Ele já está conosco através desse instrumento, né? Que é esta live. Ele já está aí na sua casa, está aqui na minha casa. E ele vai ser adorado e nós, ao mesmo tempo, vamos receber algo que vem da parte de Deus. Por isso que você, nesta noite, em nome de Jesus, ao fechar os vossos olhos, que você possa fazer com que a presença do Senhor e toda a sua atenção, tudo aquilo que você precisa neste momento, deixar de lado, esquecer a correria da vida, da terra, acabou de chegar do trabalho às vezes, dá uma paradinha e comece a meditar naquilo que o Senhor já vai entregar a você. Eu tenho uma palavra de alerta para você, o teu coração. Você está ouvindo muitas coisas, você está vendo muitas coisas, e é hora de você discernir, é hora de você se preparar, e é hora de você dar a direção correta, para que você não seja pego, desprevenido, neste dia tão precioso que a igreja espera Jesus. Então, que você se prepare, né? Quando nós entramos na presença do Senhor e o convidamos, como estamos fazendo agora, nós fazemos isso com muita consciência, né? Não é com a emoção. Nós entregamos a Deus sempre um culto racional, né? Um tempo racional para Ele, para que Ele seja. Você tem motivos para adorar ao Senhor, você deve ter agradecido ao Senhor pelo dom da vida, pelo ar que Ele te deu, pela sua saída, o seu retorno, pela condição de ter o alimento na tua mesa, pelas vestes, pela saúde. Você só tem motivos para agradecer a um Deus, né, que verdadeiramente te alcançou, te escolheu e você faz parte do reino de Cristo.
a todos, inclusive aqueles, né, que dizem ser ateus. Vocês podem ter certeza que eles acreditam em Deus. Aqueles que são contra as questões espirituais e a Cristo, não é porque eles não acreditam, ao contrário, eles acreditam, mas escolhem estar, né, sendo usado do outro lado do inimigo. Então, existe sempre uma dualidade, existe sempre uma luta espiritual entre a carne e o espírito. E você precisa tomar partido e o lado certo e correto para viver a bênção do Senhor nesta terra, até que Ele volte. Amém? Que esta palavra permaneça no teu espírito e tudo aquilo que nós fizermos nesta noite alcance o teu coração para te dar discernimento e te dar direção. Quero aproveitar também, Senhor, neste momento e clamar, Senhor, pelos seus filhos dizimistas, ofertantes, né, Senhor, sobre este ministério. Nós não falamos aqui de placa de igreja, mas nós temos um ministério. E aqueles que fazem parte, aqueles que têm sido fiel, a você que vai ouvir esta palavra, talvez pela primeira vez, e sentir no teu coração, e entregar uma oferta, está sendo colocado depois, em algum momento, ou vários momentos aqui deste vídeo, a conta da igreja, para que ali você possa fazer a sua oferta de amor, a sua oferta com liberdade. E aos dizimistas, nós consagramos o teu dízimo ao Senhor, porque você está em obediência, você conhece a palavra e sabe do resultado que esta ação de fé, ela traz ao teu coração em obedecer aquilo que é uma ordem de Deus e aquilo que pertence ao Senhor. Eu consagro e libero sobre você o princípio da palavra, do dizimar e de ofertar, que você conhece muito bem, esteja sobre a tua vida, abrindo portas de excelência, trazendo ali ao que está desempregado o emprego, trazendo ao que está precisando viver e quebrar, como foi falado no domingo, ciclo financeiro, que venha sobre a tua vida a abundância nesses últimos tempos, para que você prepare a igreja de Cristo para o retorno do nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que ele volte, leve a sua igreja, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, e no final vamos estar orando, para que Deus abençoe, mas Espírito Santo do Senhor, eu já quero colocar a vida da nossa irmã Cremilda em tuas mãos. Pai, toda esta seta de enfermidade que tem, Senhor, permeado a vida dela, que tem se colocado como um confronto sobre a vida dela, tira dela, Senhor, todo medo, tira dela, Senhor, todo sentimento do seu espírito, do seu emocional, Senhor, de alguma coisa ruim que possa acontecer com ela. Dá a certeza ao coração dela, ela te conhece, meu Pai. Ela sabe quem é o Senhor, a certeza da salvação, a certeza que o Senhor voltar amanhã, nós certamente estaremos no céu. Tira todo medo. Como nós sabemos, muitas das vezes temos medo do caminhar e do amanhã porque nós não sabemos, mas quando estamos seguros no Senhor, nós temos a certeza que estaremos no céu com o Senhor em qualquer momento. Todos nós um dia vamos ter que subir ao céu que somos do Senhor. Então, dona Cremilda, que o seu coração, neste momento, receba toda a certeza da salvação, através do teu sentimento para com Deus e da tua aliança para com Deus. E que toda seta de enfermidade que tem te acometido, que tem trazido sobre o teu corpo dificuldades, também seja eliminada agora em nome de Jesus. E, Senhor, aproveito esta oração e peço ao Senhor, que vai de encontro, Senhor, sobre a vida do nosso irmão Roberto. Senhor, que todo mal-estar, que todos os sintomas, que toda a sua origem, nós temos clamado, Pai, para que ele possa se levantar todos os dias na força, para que ele volte às suas atividades normais, com força. Nós clamamos por força sobre a tua vida, Roberto. Nós clamamos por vida sendo soprada, órgãos e células sendo restaurados em nome de Jesus, e o mal sendo extirpado. E a todos que estão, Senhor, nesta oração, com seus entes queridos, Senhor, também em camas, em lugares, em UTIs, em hospitais, que necessitam, Senhor, para que o anjo da cura passe nestes lugares. Nós te pedimos, Senhor, ouve o nosso clamor, atenda a nossa oração e dê ordem para que os teus anjos visitem neste momento
cada um dos teus servos. Dê força e restaura. Visita com saúde cada um que está aqui comigo nesta live e cada um que vai ouvir em outro momento. Visita os teus filhos com cura e a proteção para tudo aquilo que a terra ainda possa tentar trazer. Epidemias, situações, Senhor, que nós não teremos controle, mas o Senhor nos traz controle e nos protege. Seja distanciado da vida daqueles que são marcados com teu sangue, conforme a tua palavra e a tua promessa sobre os teus filhos. Assim eu quero orar e agradecer e já abençoar os teus servos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Se você tem motivos de agradecer ao Senhor aí na tua casa, glorifique, escreva. Uma coisa que a gente faz é muito importante, né? Às vezes o teu comentário na live, quando você está assistindo, né? Quando a gente pede para você repetir as palavras, você pode comentar, né? Seja ativo, seja participante. Vai lá no YouTube, comente e coloca, dá um glória a Deus, aleluia, Jesus. É a forma que nós expressamos quando nós estamos entendendo, glorificando ao Senhor e trazendo, né, o conhecimento, acrescentando ao nosso coração. Eu quero nesta noite, inspirado pelas coisas que nós temos visto e ouvido, e também por uma direção da parte do Senhor, trazer um alerta. Eu quero entregar a você um alerta da parte de Deus, né? Existem situações que nós vamos viver, que nós vamos passar, né, que está diante do Senhor, colocando na nossa frente aí os sinais que você está vendo, e é momento de você, de verdade, alegrar o teu coração. Nós falamos em alguns momentos, em algumas mensagens anteriores, que este é um momento que a igreja passa por alguns apertos, as pessoas que têm a luz do Senhor vão passar por algum tipo de perseguição, em algum momento, em algum segmento, porque nós somos luz da sua vida. Nós somos luz. E aquele que é luz, obviamente, tudo que é criação de Deus, né? O opositor, Satanás, ele vem para tentar destruir, como está em João, capítulo 10. Ele vem para tentar tocar na saúde, tocar nos seus filhos, tocar nas suas finanças, tocar no teu casamento, enfim. Ele vai tocar nas áreas que ele conhece e sabe que você tem a sua fraqueza. E, obviamente, ele vem com força total, como nós falamos no domingo. Ele não vem brincar conosco. Por isso, o alerta que nós falamos hoje, primeiro quero ler com você, quero que você abra a palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Hoje nós vamos dar uma corrida em alguns textos da Bíblia, mas para reforçar, para que você creia, para que você não duvide, para que você não vá na onda daqueles que vão trazer enganos, que fique muito claro através da palavra de Deus, né? O Logos escrito, e você vai ter evidência de como essa palavra é viva, como o Deus é maravilhoso, ele é meticuloso, ele é Deus de detalhes, né? E ele falava com os seus profetas há 2000 anos atrás, dizendo de coisas que aconteceriam e aconteceram, justamente para provar que a Bíblia não é um livro, que foram feitas histórias, né? Não, a Bíblia, e principalmente esse último tempo que nós vivemos, mostra a força dela em sua revelação e como Deus estabeleceu o plano de salvação desde o início, nos criou como eternos, mas aí veio o pecado, por causa da serpente, porque Satanás enganou, e aí o pecado trouxe o salário que é a morte, ao trabalho, dores de parto das mulheres, o trabalho do homem, tudo isso que você já sabe. E aí então, né, o mundo já foi destruído, e a Bíblia nos fala que assim como nos tempos de Noé, assim também se fará a segunda vinda de Cristo. As pessoas darão-se em casamento, as pessoas não terão mais a ética espiritual, moral, as pessoas estarão com seu coração enganosos, maldosos, a gente está vendo aí tudo na televisão, não é verdade? Está escrito, está dito, e nós estamos vendo. Mas muitos ainda estão brincando. Ouve-se falar, não, a volta de Jesus está próxima, nós temos que nos preparar, a gente ouve isso agora direto, e tem que ouvir mesmo. A igreja acordou e ela precisa, né, arrebanhar os verdadeiros que o próprio Deus está juntando, como ele fala lá em Pedro, no livro do Evangelho de Pedro, 1 Pedro, 2 e 3 Pedro, João, eles mencionam exatamente esse tempo,
de que nós precisamos acordar para isso. E também tomar cuidados, como o apóstolo Paulo fala em algumas cartas. E aqui Apocalipse deixa bem claro que esse tempo chegou e nós precisamos estar firmado, né, naquilo que foi dado como princípio verdadeiro, o Evangelho e a palavra de Deus. São alertas que nós vamos ter. Olha o que diz aí 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. Quero que você vá comigo. Olha lá. Mas, 2 Coríntios, eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva, com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Aleluia! Vós o podeis suportar. Deve haver cuidado, conforme o texto da palavra do Senhor, dessa proclamação de Jesus, o histórico bíblico, falando dos seus acontecimentos, de todos os fatos, narrando tudo isso que Jesus veio, para que aonde haja realmente o raio, a luz da verdade, que esteja através da palavra do Senhor, prevaleça o espírito da liberdade, o espírito de bênção que o Senhor, a alegria que vem da parte do Senhor. Por isso que Paulo fala à igreja de Coríntios aqui e alerta, era algo inegociável da parte do apóstolo Paulo, que o único evangelho, né, fosse identificado e pregado. E agora a gente sabe que através de um monte de relato dos servos de Deus aqui, nós sabemos que é o tempo onde muitos falsos profetas, muitas pessoas dizendo, Jesus está ali, está aqui, curas que não são curas feitas através do Espírito Santo de Deus, e elas estão chegando para trazer todo tipo de engano. O coração do homem se tendo a soberba e achando que não pode mais estar, né, sendo debaixo daquilo que é o poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, veja só. Eu quero dar um alerta primeiro para você, talvez a você que ainda é uma pessoa incrédula, né? Para você ateu que vai me ouvir em algum momento, para você que não acredita em inferno e céu, para você que não acredita na obra redentora de salvação, Jesus é o único caminho. E no final desta live, nós vamos orar para você entregar 100% a tua vida ao Senhor Jesus, mas entregar de corpo, alma e espírito. Quando a palavra de Deus fala, né, que muitos não herdarão o reino dos céus, e muitos servos que se dizem do Senhor, o Senhor vai falar que eu não te conheço, você fez isso ou aquilo, a igreja era maravilhosa, o louvor era maravilhoso, nossa igreja era perfeita, mas eu não te conheço. Quando a gente ouve esse texto, que é a palavra do Senhor nos alertando sobre isso, ela está querendo dizer que nós não temos intimidade nenhuma com o Senhor, e por isso que a porta do céu ela é estreita. Muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos, porque poucos perseveram, poucos têm um coração verdadeiro, e poucos, né, quando se converteram de verdade, colocando para trás o passado, o velho homem, o que fazia, todo tipo de obras da carne, e tentando trazer no crescimento, né? Porque não é da noite para o dia, a mudança de caráter, transformação do homem, o entendimento da palavra do Senhor, né? A motivação e a força de buscar espiritualmente ao Senhor. Isso não é da noite para o dia, ela leva tempo. E quanto mais você se entrega a ela, da leitura da palavra, estar na igreja, estar aqui conosco na live, ouvindo a palavra de Deus, orando, se dedicando, maior você vai trazer o crescimento espiritual à tua vida. E passa de um menino a um homem espiritual maduro, né? E sempre em crescimento. Mas é importante você acordar. E no tempo de acordar, é importante você correr para estabelecer, né, a sua aliança com Jesus, entendendo que ele é o único caminho, não existe outro. Tem pessoas, seitas, né, tem um monte de pessoas e seitas falando que esse é o caminho, este é o caminho, este é o ensino, aquele é o ensino, e você sabe pela fé, através da palavra de Deus, que isso não é verdade.
você já teve experiência com aquele que é eterno e com aquele que é verdadeiro. Então, a primeira coisa é que às vezes a gente fica pensando, né? E o diabo, né? E a sua força? O que diz na palavra de Efésios, capítulo 6:12? Que a nossa luta não é contra a carne, é contra os seus principados, potestades, dominadores, setas inflamadas. Quer dizer, o diabo, ele não está no inferno. O diabo está nos ares. O diabo e todos os seus comandantes, seus comandos, e todos aqueles que estão debaixo, estão rodeando a terra para tentar tragar aos que são do Senhor, para tentar trazer destruição. Ele não pode te tocar se você não permitir, mas ele vai armando as suas armadilhas porque ele te conhece bem também. Ele conhece as suas fraquezas. Não se esqueça que nós estamos falando de anjos que eram angelicais, estavam com Cristo na criação, se rebelaram e foram lançados para a terra. Então, eles estão aqui em todo o tempo do que nós entendemos como mundo, né, que foi criado e estabeleceu ali todo o seu ataque em todas as épocas, no Velho Testamento, nos profetas, no tempo de reis, em todo o tempo, até chegar ao nosso tempo. Mas ele está destruído, porque Jesus já venceu a Satanás naquela cruz e tomou a autoridade e te deu autoridade para ligar e desligar todas as coisas aqui na terra e no céu. Essa autoridade está sobre você. Então, o diabo, ele não pode ser culpado de tudo, a escolha é sua, a liberação do pecado é sua, né? Você que escolhe, você que faz. Então você precisa romper, você precisa vencer. Um alerta, Senhor, me ajude a vencer o pecado. Não, você que vence o pecado, porque Jesus já te deu essa autoridade. Ele já te deu autoridade e força. E aonde eu encontro força? Para eu tomar as decisões e resistir a Satanás. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pela palavra de Deus, pela oração. Nestes momentos que nós dedicamos ao Senhor, que estamos fazendo exatamente neste momento. Então ele está solto. Ele está rodeando o mundo. E todos os seus comandos, os demônios, o alto escalão satânico, ele está ali bem organizado. E eles são muito mais organizados do que a igreja de Cristo, com todas as suas confusões. Você sabe do que eu estou falando. Então, meu irmão, o diabo, só para você saber que já foi vencido, já foi destronado, já tem a sua sentença. Apocalipse capítulo 20, 10 diz que ele será lançado no fogo, no inferno, né? Lançado no inferno após o milênio. Vai acabar a história. Vai acabar a história. Em definitivo. Em outro momento eu vou falar aqui com você. Mas ele já foi sentenciado. Ele não tem mais força. Ele não tem mais autoridade. Ele não tem mais domínio sobre mim, você. Quem tem domínio sobre nós, você que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, é o Senhor Jesus. E não se engane, pessoas da tua casa, marido, filhos, netos, tios, pais, nem todos irão aos céus, porque já foram predestinados ao fogo eterno, porque não querem saber de Cristo, não querem viver a eternidade com Cristo, não querem obedecer aquilo que é o princípio espiritual, porque o Senhor conhece que somos pecadores, o Senhor conhece as nossas falhas, sabe que nós estamos crescendo e o pecado cada vez mais trazendo entendimento a nós, livre, porque já foi ali naquela cruz, dado a condição para vencer. Mas por que então não vence? Por que você não toma a decisão, assim como eu, de sermos 100% do Senhor? Por que que a gente sofre algumas lutas no pecado? Porque a gente dá brecha, porque a gente consente, e a gente precisa realmente de buscar a força diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, não diga que você não tenha pecado. Todos nós temos pecado. Mas o Senhor conhece as nossas limitações e o Senhor está nos limpando dia após dia, se você deseja. Mas você precisa entender e acreditar através da palavra. E eu vou dar alguns exemplos nesta noite, que esta palavra é fiel. Olha o que diz lá, para você entender que você tem que alegrar. Este momento é o momento de você alegrar no teu coração. Porque olha só o que diz Apocalipse 20. Vai lá comigo em Apocalipse 20. A parte B do versículo 10. 20. Versículo 10, Apocalipse 20, versículo 10. Diz assim, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde estão a besta e o falso profeta, que são os primeiros que vão ser lançados. E serão atormentados dia e noite, para sempre e sempre. Aleluia! O que significa isso? Que tudo que ele fez contra os servos do Senhor, atormentando dia e noite as nossas vidas, lá ele não terá privilégio em coisa nenhuma. Lá ele não vai atormentar ninguém, não. Lá ele será atormentado. Diz o texto, diz a palavra do Senhor. Lá no inferno. E ele não irá torturar ninguém mais. Ele será torturado. O Senhor é Deus de detalhes. E é por isso que nós temos que crer e entender. Quem vai inaugurar o inferno? Quem? O falso profeta e a besta, conforme Apocalipse 20, 11 e 15. Se você ler lá comigo, né? Se você quer, mais uma vez, ter a referência, eu acho importante para você criar raízes e entender que a palavra do Senhor não é um livro, né, qualquer, ele é vivo e foi escrito há muitos anos atrás. Olha o que diz aí, né, em Apocalipse 20, 11 a 15, ou 19 e 20 também. Tem dois textos aqui, 19 e 20. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E depois disso, olha quem vai fazer parte da inauguração aqui, versículo 11 do capítulo 20 e 15. E eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E eles foram julgados, e cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Em outro momento, nós vamos detalhar essas expressões morte, inferno, para que você entenda bem, né? O lugar do descanso, o Seol, né? O que é tudo isso, né? No interior da terra. Mas eu quero mostrar para você que é hora de você colocar a tua família em oração, levar o evangelho, a palavra de Deus para o entendimento, porque as pessoas estão deixando passar batido tudo aquilo que o mundo está mostrando, a força e tudo aquilo que está escrito, né? O livro de João, tanto o evangelho como o livro de João, a epístola de João, lá na epístola de João, capítulo 4, ele nos dá outro alerta, ele diz assim: não creais em todo espírito, não creiais em tudo aquilo que você ouve, se não tem verdade, se não tem liberdade, se não tem a expressão e o centro voltado para Jesus e um plano de salvação, né? Vai se falar de outros assuntos, agora é época de se falar de Jesus. Jesus está voltando, arrepende-se de verdade, se converta de verdade, volta ao primeiro amor, volta às raízes do evangelho e volta a estar pensando neste evangelho com muita seriedade, se você até agora estava brincando. Então, não acredite em qualquer espírito, qualquer revelação, qualquer palavra, porque o diabo também conhece essa palavra. E ele mostrou que ele conhece quando ele foi tentar Jesus no deserto. Mas o Senhor diz que não é só da palavra que sai da boca, né? Não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, esta palavra. E provai se os espíritos são de Deus ou não. E veja se tudo aquilo que está acontecendo, está sendo falado, vai entrar realmente pela palavra, ela está sendo comparada com a verdade desta palavra viva e eficaz. Não dê ouvidos a essas coisas. Nós somos do ministério que temos base bíblica naquilo que nós cremos, pré-tribulação, pós, né, pré-milenista. Esta é a igreja chamada. Esta é a igreja que você adora ao Senhor, juntos, né, ao Senhor. Esta é a igreja que te ensina
e ela está baseada na palavra do Senhor. São aqueles crentes, né, que são guardados da tribulação. Somos nós que seremos guardados da tribulação, a vinda de Jesus antes, né, do milênio, para buscar a sua igreja, conforme o texto que nós temos em Timóteo, em Mateus 24, nós podemos depois detalhar cada vez mais, mas isso nós já desgastamos muitas mensagens a respeito disso, né? E ela é independente, meus irmãos. Você não deve ficar preocupado. Diga amém aí, escreve. Diga assim: eu não vou estar preocupado, porque sei que o Senhor me livrará do dia mau. Escreve aí nos comentários. Faz isso. Entra aí agora e escreve. Eu não temerei, eu não ficarei preocupado no dia da tribulação, porque o Senhor me livrará deste dia mau. E coloca isso, porque quando eu expresso, eu estou mostrando ao mundo espiritual em quem eu creio e eu determino em nome de Jesus. E o inimigo então vai saber e ele vai retroagir em nome de Jesus. Já aquelas pessoas que acreditam no pós-tribulacionismo, não tem base sólida na palavra para poder dizer, nós vamos passar toda a tribulação, nós vamos sofrer, e etc, etc. Não tem base sólida. Tem alguns textos que eles utilizam, mas quando você vai, você traz a compreensão, você vê que não é por aí. Então, vamos lá, para comprovar para você, e trazer um pouco, já são 20h35, e eu quero dar continuidade a esta palavra e encerrar aquilo que Deus quer dizer para mim, se eu não conseguir, falou para mim, que eu não consegui no dia de hoje, eu quero dar continuidade, porque este alerta eu tenho que dar para você. Você precisa acordar, você precisa se posicionar, você precisa reforçar na sua vida espiritual, você precisa se avivar, você precisa se alegrar a estar aqui no culto presencial, a estar com os irmãos, a estar com a sua família, buscando a Deus. 1 Tessalonicenses 1:10, lá o Senhor fala assim: e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir, que nos livrou da ira que há de vir. Já está afirmando. Aqui, apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalonicenses, já estou livrando vocês da ira que há de vir. Quer outro texto? Apocalipse 3:10. Olha o que diz lá. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também, aleluia, glória seja dadas ao Senhor, te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam na terra. Irmãos, essa hora da tentação, o texto aqui, ele é claro, ele fala da grande tribulação, que a Bíblia diz que como o mundo nunca viu, como nunca ninguém imaginou, é o que vai acontecer aqui, porque o Espírito Santo de Deus, a igreja de Cristo na terra, já não vai estar antes da grande tribulação. Os princípios de dores foram estabelecidos e o relógio, a partir de 2023, começou a contar. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Você já ouviu aqueles que estão preparando a vinda do anticristo, besta, falso profeta? Você já viu? Eles já estão falando no calendário de 2030. Se você pega 2023 com 7 anos, dá 2030, onde ele mostra a sua força maior depois dos 3 anos e meio da tribulação. Aí você tem os 144 mil, aqueles que precisam passar, que são judeus, que vão ser salvos. Vai ter a guerra lá, né? De Magog. Então ali eles vão lutar contra o povo de Israel. Jesus vai com sopro na sua boca, a espada inflamada, vai destruir a todos. E a igreja? Onde está a igreja? Onde está eu e você aqui neste momento? A igreja não estará na terra na grande tribulação. Aleluia! Nós voltaremos com Cristo do céu, depois para estabelecer o milênio, o reinado de Cristo, e depois acabou, né? Esses serão lançados no fogo, né, do enxofre, Satanás. Primeiro vem a besta, depois o falso profeta, e aí depois os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Cristo, e aí não tem mais volta, não tem choro. E é aqui que se faz este caminho para a eternidade. É em vida. É em vida.
Glória seja dadas ao Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses 4,17, a palavra do Senhor também nos ensina. Timóteo. 1 Tessalonicenses, vai lá comigo. 4:17. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele vem nessa segunda vinda, pousa no ar, toca sua trombeta, já fez o estrondo, e aí a igreja do Senhor, com o corpo glorificado, quem está vivo, sobe em direção ao ar. E aqueles que estão mortos, o mar vai entregar os que estão mortos, a terra vai entregar os que estão mortos, eles ressuscitarão e nós subiremos aos céus. Amém? Veja que aí duas questões que nós podemos depois tratar em outro momento. Em Apocalipse 3:10 fala da grande tribulação que nós lemos para você. A vida de Cristo, Mateus 16:27, fala desse momento maravilhoso, desse momento precioso. Deixa eu ir lá com você. Quero ler também, antes de orar hoje, depois da continuidade na quinta-feira ou na terça, né, que Deus nos prepare este momento. Vá lá comigo em Mateus, capítulo 16, por favor. Ou então vai anotando, para que você tenha esclarecimento depois com calma, lendo a palavra 16 do Senhor. Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a quem? A mim e a você. A cada um segundo a sua obra. Aleluia. Recompensará. Por isso que tudo que vem em tuas mãos, faça bem. Apocalipse 20, capítulo 2, versículo 5, Abacuque, capítulo 2, 14, eles falam do milênio. Mas o que é esse milênio, bispo? Será que milênio é 1000 dias? Será que milênio, para Deus, 1000 é como um? Né? Como é que será isso? Como é que vai acontecer tudo isso? Irmãos, esses são mistérios que a palavra de Deus, e no pensamento, e nas coisas que são do Senhor, ela não traz o entendimento para nós se será 1000 dias. Não, eu creio que seja isso. Mas olha o que diz lá, pois a violência cometida, Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem todo o mar. O Senhor, sabe aquela coisa que o derramamento do sangue do Senhor naquela cruz, ele vai acabar com a iniquidade do trabalho escravo, da morte, da doença, e haverá um tempo de equidade na terra, porque o governo será de Cristo, sairá do governo humano e virá para o governo de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Quero ler lá também com você. Apocalipse 20, versículo 2. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos e lançou no abismo sem fundo, e ali encerrou, pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E vi almas daqueles que foram decapitadas pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não havia adorado a besta, nem a sua imagem, e nem havia recebido sua marca em sua testa, com em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está falando exatamente aqueles que assentaram a primeira ressurreição, essa segunda vida de Cristo, no primeiro arrebatamento, a igreja do Senhor viva, e depois os mártires do Senhor, que passarão o tempo da tribulação, principalmente os 144.000. Então veja como é importante você estar atento ao alerta que Deus está te dando. Arrependa-se, saia do pecado, volte-se para Cristo imediatamente, para que o Senhor te encha
e que o Senhor te dê o tempo necessário para que você possa viver com Ele na eternidade. Não engane mais o teu coração, saia do pecado agora, em nome de Jesus. Não engane mais o seu ministério, não engane mais a sua vida como um cristão, não engane mais, né, o seu relacionamento que não está debaixo da bênção de Deus, não engane mais a sua criação com os seus filhos que estão debaixo de uma rebelião maligna, não tem obediência, não tem equilíbrio, cada um está fazendo o que quer, como quer, porque não tem uma direção. Se você deu a direção e tem escolha, não se preocupe, porque Deus já lançou, Deus já predestinou, Deus já sabe e você também já está vendo. É pelos nossos frutos que nós somos conhecidos. E se você tem um fruto que está ligado na videira, então só tem coisas de Jesus saindo aí. Só tem coisas que possam mostrar em evidência que o Senhor faz parte da tua vida, em todas as suas áreas. E não estou falando que você não pode pecar, que você não pode fraquejar, não é nada disso. O Senhor conhece o teu coração, mas você não pode permanecer. Você não pode ficar dando brecha ao diabo. Você não pode permitir, você já tem da autoridade do Senhor, pelo sangue de Cristo, o poder para vencer o inimigo em todas as suas áreas e viver e estar pronto. Nós já falamos isso nos domingos atrás. Tem que viver a terra como se ele voltasse daqui a 100 anos. E preparado se ele voltasse imediatamente. Imediatamente. Isaías 40. Agora eu quero dar alguns textos para confirmar a você que ainda não acredita, que é incrédulo, que duvida através da fé, que duvida da palavra de Deus, achando que a palavra de Deus foi um livro escrito de qualquer jeito, de qualquer forma. Isaías 40, 22. Diz assim, ele é o que se... Isaías 40, 22. Ele é que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distende os céus como uma cortina, e os estende como uma tenda para habitar nela. Isso, o que é isso? O que isso tem a ver? Irmão, nós estamos falando do livro de Isaías, profeta de Deus, que o Senhor usou fortemente para falar do amor dele, para falar das coisas vivas do Senhor. E este profeta do Senhor, quando ele começou a escrever a palavra do Senhor, quando ele começou a montar as suas estruturas na presença do Senhor, 750 anos antes de Cristo, e ele começou a trazer ali as suas verdades, né? Olha só o que eu estou falando, 740 antes de Cristo, 2023, mas 740 antes de Cristo foi escrito. Ele está dizendo o seguinte, olha, antes, hein? Antes que Galileu Galilei confirmasse como um cientista fantástico que a Terra era redonda, nós temos aqui 680, 750 antes de Cristo, o profeta dizendo que ele se assenta sobre o círculo da terra. Quem revelou isso a ele? Quem revelou isso a ele? Como que ele podia saber? Como que o profeta podia saber se não fosse o próprio Espírito de Deus revelando a ele? Mostra que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. Quer ver outros? Salmos, Provérbios 14. Estou dizendo algo para você ser confrontado em acreditar e crer. Existe céu e inferno, Jesus está voltando e é bom você se preparar para ir ao céu. Para ir ao céu, precisa tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida e não mais enganar. Porque se você não tiver intimidade com ele, certamente não herdará o reino dos céus. Provérbios 14, versículo 30. Olha o que diz lá. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Salomão está falando comigo aqui com você, já naquela época, sobre doenças psicomáticas, o que a gente chama hoje de estresse, depressão, ansiedade, toque, etc. Esse é um problema que começa na sua mente e Salomão já alertava, já vai dizendo, olha, o coração sadio
né? Você recebendo notícia, trazendo uma atmosfera boa, lendo a palavra de Deus, tendo ambiente saudável na sua casa, você não trará nenhum mal para a sua carne, não trará nenhum mal para o seu corpo. Por isso, você é consciente disso. Então, traga a atmosfera da bênção do Senhor, traga à tua mente as coisas que te traz alegria e esperança, traga ao teu coração, bispo, é difícil. Quem não tem, quem não passa, depressão é uma ação de diabo, demônios. Quando uma pessoa cai em depressão, não é só doença física, ela tem uma ação espiritual, a Bíblia diz isso, você sabe disso. Então, quando você cai em depressão, por algum motivo, você já sabe que tem uma ação maligna. E como é que se vence a ação maligna? Através de oração, através de jejum, através da palavra, e se levantando. Eu não tenho força para ir à igreja, então deixe que a igreja vá até você, que alguém vai orar por você. Eu não quero falar com ninguém. Isso é do diabo, ele isola as pessoas como uma manada de como, né, um monte de leões indo para a sua presa. Ele isola o menorzinho, o mais fraco, para poder ali ter a sua caça com resultado positivo. Os cientistas só descobriram isso depois de 100 anos, irmãos, há pouco mais de 100 anos, que existe toda uma depressão, que existe todos uns sintomas. Aqui Salomão já falava disso. Salomão já nos alertava a respeito disso. A Bíblia, ela é poderosa, a Bíblia é fiel, acredite. A Bíblia nos diz sobre o futuro, acredite. Fim dos tempos, acredite, porque Deus nunca, né? Deus é que sempre anunciou, aliás, né, estas coisas aos seus profetas. Salmos, Provérbios, Isaías 46. Vamos ver o que diz lá. Isaías 46, versículo de 8 a 10. Lembrai isto e refleti. Homens, trazei isto novamente à mente. Ó vós, transgressores, lembrai das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Amém? Estava com uma caneta aqui, está aqui. Uma coisa para você aprender, grife, toda vez que você quer deixar em destaque uma mensagem para falar, escreva do lado. Olha o que está dizendo, glória a Deus, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus que você possa comparar com qualquer Deus que todas as histórias, todo tipo de idólatra, imagem, deuses menores, não existe Deus igual a nosso, não há comparação, ele é o início e ele será o fim, e aqui ele está dizendo todas essas coisas, declarando o fim desde quando ele criou todas as coisas em capítulo Gênesis 1, dizendo todos os seus acontecimentos. Percebe, irmãos, como é importante? Quando a gente quer falar da vinda de Jesus, que Jesus virá buscar a sua igreja, da credibilidade, das profecias messiânicas, das suas realizações, conforme diz o texto aqui, na pessoa do seu filho, Jesus, do Filho de Deus, você precisa acreditar. Não é para você ficar espantado quando você estuda e vê, por exemplo, textos como esse que eu estou te dizendo. Porque na sua formação, você que estudou a palavra, você que se formou em ciências religiosas, você que buscou aprender um pouco mais, não é para você ficar assustado, mas essas coisas vão lhe ensinando sobre muitos assuntos para que você tenha argumentos bíblicos para falar, ei, você precisa acreditar. Não, eu não acredito em céu e inferno, está escrito. Mas eu não acredito na palavra. A palavra foi escrita pelo homem, não. Ela tem toda uma história. Queria, mais uma vez, sempre mostrar a você do que nós falamos. Veja, a terra redonda, doenças psicomáticas, as profecias messiânicas dizendo do fim, vai acontecer isso e aquilo, tudo isso. Gênesis falando da descendência que viria, né, para ser um instrumento de salvação. Está lá no livro de Mateus, confirma que Jesus viria. Aonde isso? Em Gênesis 12, 13. Identifica onde Jesus nasceria. Aonde isso?
Miqueias, capítulo 5. Leia 5 todinho lá, não lembro o versículo. E Mateus 2, 5, 8 também confirma. Que mais? O anúncio através do profeta, há 700 anos antes de Cristo, que o Messias nasceria de uma virgem, lá em Isaías. Textos bem antes. Mais uma vez, Deus revelando ao profeta que Jesus é o Filho de Deus e iria fazer grandes coisas. Isaías, o profeta Isaías. Então, queridos, a nenhum cético, a nenhum ateu pode negar. As evidências estão aí. As evidências estão aí. Como Jesus, a forma de Jesus, como Jesus foi zombado. Davi falou, quem? O rei Davi. Mas Davi, pelo amor de Deus, mas Davi falou como Jesus, o Filho de Deus, seria zombado. Em Mateus 27 confirma. Salmo 22, que é o Salmo de Davi, confirma sobre isso. Que coisa impressionante, quando a gente acredita na palavra de Deus, e a gente coloca ela dentro de nós, e tomamos essa palavra como algo de revelação aos nossos corações. Acredite na palavra de Deus, amém? Não há um Deus maior, não há um Deus, não há comparação, Deus é poderoso, e eu quero encerrar por aqui, e dar continuidade ou na quinta ou na terça-feira, porque Deus é lindo e poderoso. Se prepara, acredite, Ele está voltando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glórias sejam dadas ao Senhor. Queria convidar você a fechar os vossos olhos. E eu quero que você repita comigo esta oração, por favor. A você que vai me ouvir e me ver em outro momento. A você que vai receber este link que vai ser compartilhado dos nossos irmãos, para um amigo, para uma pessoa que necessita. Eu quero que você repita comigo e diga, Senhor Jesus, nesta noite, Senhor Jesus, eu quero verdadeiramente entregar o meu coração diante de Ti. Entregar meu A minha coração vida diante por de completo diante de Ti. E pedir ao Senhor que tudo aquilo, Senhor, que eu não dei o valor devido pela Tua palavra, quando os pastores, os profetas, toda a própria palavra me revelava e me dava o caminho de maturidade. E eu tenho brincado com todas essas coisas. Eu não tenho sido um crente fiel ao Senhor. Eu não tenho sido uma pessoa que verdadeiramente ela expresse a sua imagem, semelhança. Eu não tenho conseguido mostrar que eu sou um discípulo do Senhor. Não é pela força da terra, pelas calúnias, pelas fofocas, pelas mentiras, nada disso. Mas, Senhor, esta oração hoje é pedindo ao Senhor que, ao sondar o meu coração, tira de mim, Senhor, aquilo que tem trazido todo tipo de carne, todo tipo de movimento carnal, todo tipo de autoridade que é dado às ações do diabo, e que isso tem me distanciado do Senhor de verdade, porque quando eu estou só, eu sei quem eu sou, e eu fico entristecido, porque quando eu vejo quem eu sou, eu vejo que valor nenhum eu tenho dado à Tua palavra, eu tenho dado a este evangelho. Só que, Senhor, hoje a palavra foi um alerta, e eu quero entregar minha vida 100% ao Senhor, de alma, corpo e espírito, e voltar ao primeiro amor, e reconhecer o sacrifício da cruz, e não colocá-lo de lugar, porque senão será uma condenação sobre a minha vida. Não tem como fazer isso. O Senhor já fez isso por mim, mas me aceite de volta, Senhor. Perdoa os meus pecados, limpa a minha vida, limpa a minha alma, limpa, Senhor. Eu quero fazer um concerto, eu quero fazer, Senhor, novamente uma aliança contigo, e verdadeira, não por medo de ir para o inferno, mas porque eu quero te adorar na eternidade, e isso vai motivar o meu espírito a seguir, a olhar para aquela cruz, e a fazer com que a minha casa seja acertada, o meu altar seja restabelecido, a minha alegria, a unção, a chama do Espírito Santo, a alegria de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de falar contigo, de crer na igreja viva do Senhor na terra. Eu te peço perdão,
que me receba novamente, Pai, como filho, porque eu sei que naquela cruz o Senhor me escolheu, não foi eu. E eu quero nesta noite e nesta oração dizer, Senhor, que eu obedecerei e eu vou andar de acordo com a tua palavra, porque eu sei que o Senhor está próximo, está prestes a voltar e a buscar os que são perdidos. E só o Senhor e eu, cada um de nós, sabemos quem nós somos diante do Senhor. Por isso, ajuste em nome de Jesus e aceite o Senhor. Você que pela primeira vez está ouvindo essa oração, entrega a tua vida ao Senhor e diga: Senhor, eu te recebo como o único Senhor Salvador da minha vida. E peço ao Senhor que perdoe os meus pecados pela minha ignorância, pela minha rebeldia e desobediência. E que a partir de agora eu ouvirei e obedecerei e andarei conforme os princípios que o Senhor Jesus veio a essa terra e estabeleceu e disse que é possível eu caminhar e buscar aquilo que é o crescimento espiritual e a santidade do Senhor. Assim eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe.